Olá! Com esse ângulo duvidoso e sem microfone hoje, eu tô aqui para conversar com vocês sobre a segunda parte da culpa. E no episódio de hoje, sobre a segunda parte da culpa, eu vou tratar sobre perdão, mas não sobre o perdão ao próximo, né? Eu vivi um relacionamento abusivo e eu precisei perdoar essa pessoa. Eu precisei, no meu processo de terapia, durante 7 anos de terapia, eu precisei perdoar os meus pais, eu precisei perdoar meus irmãos. Na verdade, eu acho que a vida do cristão, ele é um eterno perdoar, né? E eu precisei sim perdoar pessoas, eu ainda preciso, acho que a gente vai sempre precisar estar perdoando as pessoas. Mas nesse episódio eu vou conversar com você bem brevemente mesmo sobre o auto-perdão. Porque perdoar o próximo, gente, às vezes nem é o mais difícil. Mas se perdoar para algumas pessoas é muito complicado. Eu não sei quem tem uma personalidade meio parecida com a minha, que quer controlar tudo, quer ser perfeccionista, é um pouco orgulhosa, é muito orgulhosa. Eu tenho lido bastante, escutado bastante sobre o orgulho, sobre perfeccionismo disfarçado de procrastinação, disfarçado de timidez, disfarçado de uma falsa humildade. E o auto-perdão, ele é totalmente ligado a isso. Porque é verdade que quando a gente não consegue, né, entender que a gente é capaz de errar, que nós podemos errar, é muito difícil a gente conseguir se perdoar, porque dentro da gente existe algo meio que a gente precisa ser perfeito o tempo todo, a gente quer controlar, as outras pessoas, quer controlar o mundo e principalmente a gente quer se controlar. E às vezes a gente realmente não tem como, né? Eu acredito que o ponto de partida para desencadear todo o borderline, toda a bipolaridade que eu tive, foi justamente o meu perfeccionismo, disfarçado ali de humildade, né? Enfim, de uma pessoa super religiosa, e era um perfeccionismo que me atrapalhava muito. Então, quando eu vivia esse processo e eu tive que perdoar pessoas, que eu tive que pedir perdão, isso foi muito fácil, até porque pedir perdão para quem tem essa personalidade, né, para quem é um pouco assim, soa mais como, nossa, como eu estou melhorando, como eu estou sendo uma pessoa boa, eu tô pedindo perdão, eu tô aqui me humilhando, né? Olha como eu sou boa, eu consigo perdoar as pessoas. E quando a gente tem que se perdoar, é que a gente precisa realmente se humilhar, né? Porque existem os dois tipos de orgulho, né? Que é o pensar muito sobre si e o pensar pouco sobre si. Eu acho que eu me encaixo muito no pensar pouco sobre si, porque eu procrastino muito com medo de errar. Eu evito fazer as coisas porque eu tenho pavor do erro. Então, não é que eu pense que eu vou sempre dar certo, mas eu penso, eu não posso dar errado. Então, o eu não poder dar errado me impede de fazer. E aí acaba sendo uma falsa humildade, né? E eu tenho trabalhado isso pela glória de Deus, com o Espírito Santo a gente tem vencido, ele tem mostrado, como ele sempre faz, convencido. Mas o auto-perdão, ele é muito importante, porque se a gente não se perdoa, a gente se coloca no lugar de Deus. E ele nos perdoou, ele colocou seu filho na cruz, como eu falei no, no episódio, né, na parte 1 da culpa, ele colocou Jesus na cruz para que Jesus pegasse os nossos pecados. Então, a gente não tem que viver num eterno martírio de que eu realmente não poderia errar, que tenho que ser perfeita. Jesus já foi perfeito por mim, Jesus já morreu por mim. E à medida que eu vou confessando os meus pecados, à medida que eu vou enxergando os meus erros, ele continua me perdoando, porque a graça é ela que me alcança. A verdade é que eu nunca vou ser suficiente. Então é inútil eu ficar tentando caber numa caixa de que eu nunca deveria ter errado, sabe? Porque se a gente pensar assim, a gente não vai fazer nada, porque a gente erra o tempo todo mesmo.
E aí foi um processo muito doloroso me enxergar que eu realmente fui culpada por muitas coisas, que eu coloquei culpa em muitas pessoas e que eu era realmente culpada por muitas das coisas que aconteceram na minha vida, por muitos problemas que tinham acontecido. A gente se colocar num lugar de responsabilidade é diferente de se colocar no lugar de vítima. E muitas vezes eu me colocava no lugar de vítima e não de me responsabilizar. E aí a gente precisa fazer, inverter esse papel, né? Eu me responsabilizo pelos meus erros, eu reconheço eles, eu peço perdão a Deus e principalmente me perdoo. Porque se até Ele que é perfeito em tudo, Ele que me criou, Ele que tudo, a Ele que eu devo glória, a Ele que eu devo tudo, Ele me perdoa, quem sou eu para ficar me martirizando por erros, por pecado? Então a gente precisa, eu precisava tocar a bola pra frente, seguir em frente, esquecer o passado, não ficar pensando, memorando no que eu poderia ter feito, porque isso é uma outra coisa que me pegou muito. E eu me sentia muito culpada por exemplo, uma coisa idiota, tá? Mas eu casei no meio desse turbilhão todo, né? E eu não fiz enxoval, eu não cuidava da minha casa, não fiz nada. E aí hoje eu já tenho uma filha de 2 anos, né? Eu já tenho um casamento de 6 anos. E eu fico assim, meu Deus, eu poderia ter feito tal coisa. Aí eu vejo minhas amigas casando e eu fico, meu Deus, eu poderia ter feito o mesmo processo, poderia ter feito tantas coisas, eu poderia ter aprendido isso de outra maneira. Mas a verdade é que ficar me martirizando por uma coisa que não vou conseguir voltar atrás, que não vai ter como eu fazer diferente, não vai adiantar nada. Então é melhor a gente, olha, eu tenho essa experiência aqui, eu não fiz isso, então faça. É melhor a gente passar para o outro, é melhor a gente pegar, guardar e falar, poxa, é isso que aconteceu segue o baile, segue a vida e pega aquele pensamento, manda ele cativo pro Senhor e vive, sabe? Eu não fiz isso dessa forma, mas glória a Deus que eu ainda tenho 31 anos, que eu só tenho 6 anos de casado, que a minha filha só tem 2 anos, que eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Então, acho que é uma das maiores armadilhas do diabo é tentar fazer a gente ficar preso no passado e no futuro, né? E sendo que Deus nos deu o presente, que é o nosso presente. É isso a mensagem de hoje. O vídeo de hoje, eu deixei um vlogzinho no início para vocês. E conto se vocês gostaram desse formato. Preparando. Amanhã vai ter um momento muito especial na minha igreja local. A gente vai ter uma conferência super animada. E aí eu tava aqui, né, nos preparativos para poder ir para lá. Eu não podia deixar de gravar. Óbvio, tenho um compromisso com vocês que me assistem. Tenho um compromisso comigo que me propus a gravar. E dessa vez eu também não vou parar. Eu vou continuar. É isso. Vamos conversando. E eu tô amando esse bate-papo. Espero que vocês também estejam. A gente se vê na próxima sexta. Beijo.